começar com o governador. Governador, queria que o senhor falasse aí um pouco dessa situação do ex-presidente Lula. O senhor está recepcionando aqui a Luciana Santos, o governador Flávio Dino. Queria que o senhor falasse um pouco da importância que tem uma visita como essa. A importância é absoluta, que não é o Lula que está em jogo. A pessoa pode gostar do Lula ou não gostar, pode achar que ele é culpado ou não. Se achar que ele é culpado, acha que ele merece ser investigado e julgado. Mas o Lula foi objeto de uma violência jurídica. Isso independente da culpa que ele possa ter ou não possa ter. Eu particularmente acho que as acusações não são sólidas. Eu não acredito que o Lula seja culpado das acusações que ele faz. Mas ele foi objeto de uma distorção absoluta do direito. Depoimentos coercitivos, eliminação de prazos. O direito foi manipulado numa hermenêutica livre para colocar o Lula na cadeia. E depois nós verificamos que o objetivo fundamental era evitar que tivéssemos um governo com um mínimo de visão nacionalista e progressista e desenvolvimentista no Brasil. A prisão do Lula foi injusta e manipulada para dar espaço para uma agressão à soberania brasileira, aos princípios do nosso desenvolvimento e, fundamentalmente, a eliminação dos direitos sociais da população. Então, eu acho que o brasileiro racional e consciente tem que ser absolutamente contrário à condenação do Lula. Não insisto que ele não pudesse ser processado. Posso eu, pode a Luciana, pode você ser processado. Mas o Lula foi injustamente processado com um objetivo político partidário muito claro: favorecimento geopolítico dos Estados Unidos e uma exacerbação de um veso político liberal no Brasil, que é uma barbárie. Eliminação de direitos dos trabalhadores, supremacia do Banco Central sobre os interesses do país e a eliminação quase que prática da independência do poder legislativo através da privatização das campanhas eleitorais. Luciana, você está aqui sendo recepcionada pelo governador Roberto Requião. Fala um pouco da importância que tem um movimento como esse, de pessoas progressistas, movimentos progressistas, numa situação específica como essa aqui, agora da visita ao ex-presidente Lula. Primeiro, me honra muito estar aqui na casa do nosso governador, senador, esse brasileiro tão especial, que faz tanta diferença pela lucidez, pela clareza, pela firmeza, como sempre, defender os interesses da nação e os interesses da soberania nacional. É sempre um grande aprendizado. Estarmos aqui, eu concordo com gênero, número e grau com o que disse Requião. Nós estamos diante de um fato, como dizia Karl Marx, que a história nunca se repete. Ou se repete como tragédia ou farsa. E é um pouco que a gente está vivendo nessa experiência com o presidente Lula, porque nós vimos essa narrativa, né, do combate à corrupção, da ameaça comunista. Nós assistimos esse filme em vários momentos da história brasileira. Nós vimos isso com Getúlio Vargas, que se matou com um tiro no peito. Nós vimos isso com João Goulart, que acabou num golpe militar. E, na verdade, a questão de fundo, como bem disse aqui Requião, nós não somos contra investigar quem quer que seja. Qualquer um de nós somos passíveis de investigação e ninguém está acima da lei. Agora, é evidente que não se respeitou o devido processo legal. Isso aí está cada dia mais claro que não houve um mínimo de respeito ao Estado Democrático de Direito. E, às vezes, né, a mais revolucionária ideia, até para poder haver o livre debate de ideias, a liberdade de expressão, é a democracia. E, então, em momentos como esse, nós não temos dúvida da necessidade de afirmar cada vez mais um projeto de país, um projeto de nação, de soberania, e Requião é uma expressão muito forte disso, não é? De pessoas que têm convicção que esse país tem jeito, porque esse país tem jeito, desde que, de fato, que todos nós nos preocupemos com o básico, que parece o óbvio, mas o óbvio não é fácil de ser compreendido, que é defender o interesse nacional. Nós nunca
eu, Requião, você falando, nunca se viu de maneira tão espantosa um alinhamento que o atual governo faz com os Estados Unidos, que beira a vassalagem. É uma subserviência, né, gigante diante de uma situação que é nefasta para o país. O que nos falta, então? Eu acho que, com toda clareza, um projeto de defesa da soberania, do emprego e do desenvolvimento com respeito às garantias sociais. E o Lula livre é o Brasil livre. É a condenação dessa manipulação do processo judicial no Brasil para favorecer uma visão da economia e uma visão geopolítica que privilegia os interesses dos Estados Unidos. Brasil para os brasileiros. Nós somos um país grande demais para não termos um projeto próprio de desenvolvimento soberano. E é esta a luta que nós estamos levando. A Luciana hoje, com o Flávio, visitam o Lula. Visitam por quê? Para deixar claro que não concordam com a violência. Mais do que o Lula, o que foi agredido foi o direito no Brasil. Hoje é o Lula. Amanhã pode ser qualquer uma das pessoas que estão escutando esse nosso live aqui. Então, estamos defendendo o direito e o Lula livre é o símbolo do Brasil livre hoje. Agora, senadora, governador, isso é um processo político, né, que vem aí do impeachment, que se fala o impeachment golpista, né, para suplantar um processo político é necessário outro processo político. Como é que o senhor vê a gestação, a formação de um processo político para suplantar este processo? É um processo híbrido, uma guerra híbrida, não é bem um processo político. Ele contou com a força do capital, do liberalismo econômico, dos banqueiros, da concentração do capital e do poder da mídia, toda ela comprometida com um projeto, que não é um projeto do Brasil soberano. Daí você me pergunta, então, o que fazer, não é isso? Eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, Luciana. Nós temos que criarmos uma consciência mais clara, principalmente para os quadros médios da sociedade. Por exemplo, eu vi uma discussão agora na mídia e nas televisões, nos jornais, sobre o movimento dos estudantes contra o corte e o Lula livre. E gente protestando, não pode ter o Lula livre. Pode sim, nós temos que ter uma frente democrática e dentro dessa frente se expressa a sociedade conforme os seus problemas. É como aquela velha frente da democratização levada pelo PMDB. Uma frente se opõe a alguma coisa. Nós nos opomos ao fim da soberania e ao liberalismo bárbaro. Agora, dentro desta frente, posições políticas, ideológicas e programáticas se manifestam somando tudo num sentido só. Lembra o slogan do PMDB? PMDB, você sabe por quê. Era o nosso PMDB naquele momento. Cada um sabia por quê. Cada um sabia aonde ele pegava a violência ditatorial. E essa frente derrubou a ditadura. Então precisamos construir um projeto defendendo a soberania, o emprego e o desenvolvimento com garantias de direitos sociais. É o ato meio. Não é um ato extremo de covardia, de quem acha que não pode fazer nada, não é o ato extremo de quem quer pregar a sua própria proposta como se ela fosse a única verdadeira, evitando a possibilidade de uma composição que dê mais força ao movimento. O ato meio é o ato possível e é aquilo que viabiliza a derrota disso que se chamou de liberalismo bolsonarista, que na verdade é uma boçalidade na história do Brasil. Luciana, o PCdoB tem defendido uma frente, né, com amplitude, né, com diversificação de forças e tal. Queria que você considerasse um pouco isso que o governador acabou de dizer dentro dessa perspectiva do PCdoB. Não existe nenhum momento da história brasileira de inflexão, de virada da conjuntura no sentido de garantir alguma perspectiva para a grande população dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que mais precisam da presença de um Estado indutor do desenvolvimento, que não tenha sido através de frentes amplas. Nós precisamos reunir os setores produtivos que estão sendo excluídos dessa política de financiarização exacerbada, né? Não há nação no mundo que suporte o ultraliberalismo, não há nação no mundo que suporte a negação de qualquer mínimo do estado de bem-estar social. O Eric Robensbauer dizia que nós temos hoje os desafios do século XXI, nós estarmos nas nações
com Estado ou sem Estado. E o Estado não é invenção da esquerda. O Estado surgiu pós-feudalismo exatamente para enfrentar a profusão de interesses corporativos, particulares, para dar alguma ordenação para incluir a grande massa das nações e dos povos. É por isso que mais do que nunca, há necessidade da compreensão de frentes amplas. Não há necessariamente pessoas que pensem exatamente como eu penso, como Raquel pensa, mas que percebem que nós estamos diante de uma ameaça, de um retrocesso inaceitável, que é nós retrocedermos em políticas, seja política externa, seja políticas de Estado, políticas públicas, que vem vingando, que vem garantindo a inclusão social dos brasileiros e brasileiras. O corte na educação, como bem disse Requião, é uma espécie assim de síntese de algo inaceitável, por isso que explosivo, por isso que tanta gente está na rua. Eu nunca vi, Requião, uma velocidade... Aqui no Paraná, em Curitiba, a tal República de Curitiba, se transformou na República Nacionalista Democrática de Curitiba, porque foi fantástica a manifestação dos estudantes. Agora, dizer que no movimento estudantil não se pode levantar a bandeira do Lula livre, dos que acreditam que realmente ele seja inocente e dos que acreditam que o direito brasileiro tem que ser respeitado e que com Lula não foi. Portanto, esse processo tem que ser anulado. Agora, dizer que você não pode fazer coexistir os movimentos numa soma é a mesma coisa que dizer que o PT não pode votar no Congresso Nacional contra o corte dos recursos da educação. O processo tem que ir junto, cada um com as suas teses, mas o fundamental é a soberania, o desenvolvimento econômico e o respeito aos direitos sociais. Luciana, você sabe como é que surgiu a Previdência Social no mundo? Pouca gente discute isso. Bismarck era o líder da Prússia e trabalhava pela reunificação da Alemanha, o que conseguiu finalmente. Ele se suportou em ideias de um economista que chamava-se Johann Fichte. O Johann dizia o seguinte: a burguesia, numa reação contra o domínio hereditário da nobreza, fez a revolução. Foi a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade e sacralização do direito de propriedade. Posteriormente, a própria Constituição americana sacralizou o direito à propriedade. Então, o que dizia o Johann, que foi aprendido pelo Bismarck? A burguesia agora vai sofrer a revolução do proletariado. Porque a burguesia, quando envelhece, quando estiola pela idade a sua força de trabalho, ela se sustenta com o lucro das suas propriedades e a rentabilidade dos seus recursos, que aliás não era tão grande quanto existe hoje na financiarização, mas as propriedades garantiam velhice tranquila para os ricos. E ele dizia o seguinte: mas essa burguesia rica é minoritária na Alemanha e em países desenvolvidos do mundo. Então, os trabalhadores não vão se conformar nunca com isso, porque eles só têm como capital a sua força de trabalho. E quando essa força de trabalho pela idade se estiola, eles não vão poder sobreviver mais. Eles vão, contra a burguesia, fazer a revolução que a burguesia fez contra a nobreza. E o Bismarck disse: revolução? Aqui na Alemanha não. E criou a Previdência Tripartite, com a contribuição do trabalhador, do Estado e do empregador. Agora, para evitar a revolução, para evitar o caos social de forma absoluta. Esses malucos hoje querem acabar com isso no Brasil. É uma regressão a uma barbárie e uma incompreensão absoluta dos caminhos da história. E nós estamos sofrendo esse problema. Portanto, nós temos todo o direito à indignação, nós temos que sustar esse processo. E o ato meio, o ato apropriado para isso, nesse momento, é uma frente que contemple todas as visões da sociedade, mas não inclua os liberais absolutos, os que estão a serviço do capital financeiro. Eu diria mais, Luciana, que no momento apropriado é uma aliança entre os trabalhadores e o capital produtivo contra o capital improdutivo, o capital vadio, que é o capital financeiro, e o restabelecimento da democracia. Daí vamos começar a discutir o nosso projeto natural e legítimo de organização da sociedade e da economia. Mas nesse momento, o ato extremo não pode ser de covardia nem de temeridade, querendo fazer o que não temos condição para consolidar. Nós temos que consolidar um projeto de soberania nacional, desenvolvimento e emprego. Para encerrar, uma pergunta rápida.
Eu queria que o governador, depois a Luciana também falasse da expectativa desse parecer da PGR sobre a liberdade do Lula. Que expectativa que vocês têm? Como é que vocês estão vendo isso? Que perspectiva a gente pode vislumbrar? Bom, eu pessoalmente acho que o Lula deve estar desesperado e estar preso. Não é suportável para ninguém a condição que ele está, embora agora ele esteja dando entrevistas a cada dia e está conseguindo fazer vazar as suas opiniões. Mas para a direita brasileira não há muito interesse mais na prisão do Lula. A prisão do Lula viabiliza as marchas pela liberdade do PT e do Haddad em todo o país e dá uma âncora forte para os movimentos que se opõem ao governo do Bolsonaro, essa loucura que é o governo do Bolsonaro. O Neymar agora vai ser nomeado ministro dos esportes, não sei que tipo de esporte ele pratica, mas essa loucura toda está agredindo a população e agredindo a direita alfabetizada. Tanto que eu acho que a Globo e os economistas da direita ligados ao capital financeiro consideram o Bolsonaro da mesma forma que a justiça militar o considerava quando ele foi afastado do exército aos 33 anos. Um capitãozinho brega semi-analfabeto. Então, há um desejo de afastar o Bolsonaro desse processo. O que eles querem é liquidar a Previdência, como dizia o Dino agora há pouco aqui, é capitalizar os bancos e descapitalizar a Previdência. Se eles dizem que a Previdência no Brasil é superada e ela é mantida pelo trabalhador, pelo empregador e pelo Estado, como é que ela pode ser melhor mantida apenas com o investimento do trabalhador? É evidente que é uma tentativa de descapitalização desse sistema de segurança social. Então eu acho que não me interessa mais a eles. O parecer do Ministério Público já foi pelo direito à liberdade do Lula. Então vamos ver como é que se comporta o STJ. Eu acredito que quando o Fischer votou pela redução da pena, havia no STJ já deliberadamente a intenção de conceder o sistema de semi-liberdade ao Lula. É isso, é um caráter eminentemente político, ele é um preso político e nós vamos, penso eu que essa luta tem tudo a ver e está diretamente proporcional à capacidade que a gente tem de fazer uma contraofensiva política em defesa dos direitos da nação e do povo brasileiro, que é um símbolo muito forte desse ciclo político que nós vivemos no Brasil, em que, de fato, as pessoas que produzem riquezas do nosso país tiveram chance e tiveram luz ao sol quando puderam ir para a universidade, puderam ter infraestrutura, puderam atingir e enfrentar a desigualdade regional, puderam, portanto, ter um básico, né, de suas garantias de qualidade de vida. Incluídos no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Então Lula livre é o Brasil livre e é a correção de uma injustiça. Agora, se alguém que nos assiste nesse momento acha que o Lula é culpado, deve defender que ele tem um julgamento justo e a anulação desse absurdo julgamento que prendeu o Lula, mas agrediu o direito brasileiro e a garantia de cada cidadão diante do Ministério Público e do Judiciário. É isso. Firme na luta. Firme na luta. Obrigado.